Lá vamos nós, mais uma vez, para quase já 2 meses, com os templos fechados aqui em Portugal, mas graças a Deus temos visto aí uma diminuição muito grande nos casos relacionados ao Covid, e continuemos a orar para que Deus nos abençoe, para que o próximo mês de março, permitindo Deus, possamos retomar as nossas atividades. Não é nada concreto, não é nada certo, mas é uma grande probabilidade disso acontecer. Continuemos a orar em favor disso, para que Deus nos abençoe e nos dê esta bênção de poder voltar a cultuar, não é? Irmãos, eu quero hoje, nesta manhã, meditar convosco em Marcos, capítulo de número 9. O Evangelho de Marcos, segundo a tradição cristã, foi o primeiro evangelho a ser escrito dos 4 evangelhos sinóticos. O Evangelho de Marcos, ele é o mais sucinto de todos, mas ele é um compêndio, é um documento que traz também um resumo das ações de Jesus, dos atos de Jesus, durante os dias que ele esteve entre nós. Marcos traz aqui no capítulo 9, um texto muito interessante. A iniciar o capítulo 9, ele diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns que há, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aí do verso 2 ao 8, ele traz para nós a transfiguração que Jesus, ele manifestou-se diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, levando-os a um monte alto, que é o Monte das Transfigurações, e chegando ali transfigurado diante deles, Jesus resplandece em glória, e o brilho da sua roupa era mais brilhoso, mais forte do que o sabão dos lavandeiros, né? Diz aqui que a roupa dele brilhava. E os discípulos ficaram então impactados com aquela visão e disseram a Jesus: façamos para nós aqui 3 tendas, uma para nós, uma para Elias e uma para Moisés, porque na visão eles viram Moisés de um lado, Elias do outro, Jesus Cristo no meio, a representação da lei dos profetas e Jesus como o cumprimento da lei dos profetas no Velho Testamento. E uma voz do céu, que foi a voz de Deus o Pai, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Os discípulos viram aquela visão, então disseram: façamos para nós 3 tendas. Ou seja, a visão da montanha, a visão da glória de Deus, a visão do poder de Deus, não trouxe naquele momento e naquela instância nenhum desejo deles se separarem de Jesus ou de voltarem às suas atividades, mas eles queriam permanecer ali, eles queriam permanecer na montanha junto com Jesus e permanecendo, vendo aquela glória de Deus. A seguir aí no verso 9, acontece algo muito interessante. Há uma discussão aqui entre os estudiosos escribas daquela época, falando acerca de Elias. E ao descerem do monte, o verso 9 diz: ordenou-lhe Jesus que os discípulos não dissessem nada a ninguém sobre o que viram, mas guardassem aquela experiência para eles, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dos mortos. Então os discípulos guardaram a recomendação de Jesus e não disseram nada a ninguém. Encontraram ali alguns escribas que começaram a discutir sobre quem era Elias, ou se Elias tinha vindo, e se Elias tinha vindo primeiro. E Jesus responde para eles: ó geração perversa ou incrédula, até quando eu estarei convosco e vós sofrereis? Esse texto me chama muita atenção, porque em Marcos capítulo 9, ele começa com a visão da montanha, com a visão da transfiguração, com a visão da glória de Deus, com a visão dos discípulos vendo o poder de Jesus, vendo um Cristo se revelando como Deus, homem, sendo o Deus vivo também, se manifestando e falando dos céus para eles: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após isto, vemos ainda discussões de líderes religiosos que não criam em Jesus, mas eles
pensavam que Elias viria primeiro e que Elias, o profeta Elias, era mais poderoso do que Jesus. Eles diziam: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, pois, como está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá e será aviltado, né? Então eles acreditavam que o poder de Elias seria maior do que o poder de Jesus. Mas esse capítulo 9 começa exatamente falando sobre o poder do reino de Deus. E eles não compreendiam esta visão e esta revelação. No versículo de número 1, quando ele diz assim: de maneira alguma passará esta geração, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A palavra poder aqui é dunamis. É o poder de Deus, e o poder de Deus para aquela geração seria vista e seria experimentado, e Jesus estava dizendo para eles que aquela geração que ali estava, daqueles homens, eles não morreriam sem antes ter experimentado ou vivido o que é de fato poder presente, visível e real do reino de Deus. O poder de Deus. Esse poder de Deus, ele é muito interessante porque ele veio para se manifestar na vida dos homens. Quando Jesus começou a pregar o reino de Deus, ele pregava: arrependei-vos, para que o reino de Deus, ele ache lugar em vós. Arrependei-vos, crede no Evangelho. O apóstolo Paulo pregava dizendo que o reino de Deus, ele é poder. As palavras não eram de sabedoria humana, mas de demonstrações de espírito e de poder. Então, o Evangelho de Jesus é um Evangelho de poder, é um Evangelho que destrói, é um Evangelho que avança sobre o reino das trevas, é um Evangelho que consegue suplantar os poderes humanos, terrenos e passageiros. O reino de Deus, ele é poder na vida daquele que crê, mas na vida daqueles que nunca experimentaram de fato Deus, sua palavra e o poder desse reino. É como se nós estivéssemos como uma geração incrédula. A seguir esse texto, a partir do verso 14, nós encontramos então Jesus vivendo uma realidade. Os discípulos dele foram convidados para expulsar o demônio de um jovem que estava sofrendo aqui, tendo ataques epiléticos, caía-se ao chão, se jogava ao chão com a boca espumando, e esse jovem se agitava com grande violência há muitos anos. Os discípulos que viram Jesus lá na montanha da transfiguração, agora são convidados pelo pai deste menino para poder expulsar aquele demônio. Então a Bíblia diz aqui que os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio, não puderam curar aquele menino, não puderam manifestar o poder de Deus para trazer cura sobre aquele jovem que estava enfermo. Mas olha que interessante, Jesus disse assim, verso 19: roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo o menino. Novamente Jesus traz aqui a ideia daquela geração. Uma geração que lá em cima disse que jamais morreria sem antes ver o reino de Deus vindo com poder. Agora Jesus diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês e vocês sofrerão? E trouxeram-lhe então o menino, e quando ele viu a Jesus, o espírito que estava nele imediatamente o agitou com violência, e caindo-lhe por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E ele disse: desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós.
e ajuda-nos. A oração deste pai era dizer: se tu podes alguma coisa. A geração incrédula e a geração que não crê no poder de Deus, que vem sobre nós como um reino que está sendo implantado, o reino de Deus que vem sobre a vida dos homens, o reino de Deus que nos tira do império das trevas, o reino de Deus que traz um domínio de paz, um domínio de bênção, de vida para nós, o reino de Deus que não está parado, mas está em execução. Ele muitas vezes não encontra lugar no coração daqueles que são incrédulos, por causa da nossa falta de fé, ou da pequenez da nossa fé. O pai daquele menino, ele disse a Jesus: se tu podes, o poder. De novo, a palavra dunamis. Se tu és o Deus Todo-Poderoso, se tu és aquele que pode fazer o impossível, se tu és aquele que pode todas as coisas, o representante legítimo deste reino de poder, aquele que tem autorização, legitimidade e autoridade sobre o reino das trevas, o mundo e tudo que foi criado, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus, ele viu aquele homem se humilhar, viu aquele homem se prostrar diante dele e clamar pela misericórdia de Deus. Ora, isso nos ensina muito sobre o agir de Deus na nossa vida, o poder e o querer. Muitas vezes nós olhamos para Deus como um Deus todo-poderoso e não cremos que Ele quer manifestar em nós e na nossa vida. Nós acreditamos e sabemos que Deus tem todo o poder. Nós sabemos que Deus tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas, mas não conhecemos a sua vontade, a vontade que revela para nós o seu amor. Portanto, tem compaixão de nós, um Deus todo-poderoso que revela a sua vontade misericordiosa, compassiva, amorosa para com os homens que estão sofrendo. Deus, quando olha para nós, Ele vê a nossa miséria. É isso que a palavra diz: miséria, misericórdia, misericórdia, coração. Compaixão é a misericórdia de Deus agindo em favor daqueles que não têm poder para libertar-se a si mesmo, que não têm poder para salvar-se a si mesmo, mas o poder de Deus pode todas as coisas. Por isso aquele pai, quando pediu a Jesus, ele disse: se tu podes. Muitas vezes o querer está em nós, o poder não. Nós queremos muitas coisas que Deus faça por nós, mas nós não podemos sozinhos, porque o nosso poder é finito, o nosso poder é limitado, mas no poder de Deus todas as coisas são possíveis. Por isso a Bíblia diz aqui, Jesus respondendo àquele homem, ele diz assim: ao que podes, tudo é possível. Tudo eu posso fazer na vida daquele que tem fé. Está aí a chave do texto. Ó geração incrédula, no início do capítulo, e ele disse que aquela geração não morreria se antes ver o poder de Deus. Agora Jesus está dizendo: tudo é possível àquele que tem fé, que crê no poder de Deus. Quando nós olhamos para nós não temos fé alguma. Eu olho para uma vacina que não tem possibilidade 100% garantida de imunizar as pessoas. Eu olho para os recursos humanos que são finitos e que não podem, de forma alguma, por si só, manter a vida humana. Nós vemos que nós dependemos de Deus e do poder de Deus para viver. Mas agora ele diz que a nossa fé, ela é algo que nós precisamos exercer. Porque é possível sim, pela fé,
que aquele menino seja curado. É possível, sim, pela fé, que o Filho do Homem venha e restaure todas as coisas. É possível, sim, pela fé, porque tudo Cristo pode fazer por nós. E nada nos é impossível se crermos. Portanto, quanto a esta situação da impossibilidade, o que seria impossível para Deus? O que seria impossível para Deus fazer na sua vida? Tudo é possível. O querer é seu, o poder é de Deus. Às vezes, o querer também é de Deus, mas o poder não é nosso. Deus quer fazer, mas a nossa limitação de fé, como aquele homem disse assim, até exclamou com lágrimas, eu creio, verso 24, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, o querer era de Jesus, o poder era do homem, mas a sua impossibilidade de crer. Deus queria, o homem não podia, porque ele não cria com toda a sua fé, embora Deus quisesse fazer. Por outro lado, Deus, ele tem todo o poder para fazer, e ele tem, como Deus Todo-Poderoso, todo o poder para agir, mas nós não queremos, porque não está em nós o desejo de ver a ação do poder de Deus. Quando aquele homem clama com lágrimas, isso mostra a fragilidade humana diante da impossibilidade de crer num Deus Todo-Poderoso. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Este verso se encontra na história de Sara e Abraão, em que uma mulher que já havia cessado o seu período menstrual, já era idosa, ela recebeu a promessa de ter um filho, e o anjo lhe disse, haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? O que Deus não pode fazer? O que Deus não pode operar? O problema não está no poder de Deus. O problema está no poder do homem. Porque o homem não tem o poder suficiente de crer no poder daquele que é e que tem todo o poder para fazer. Em nós não há a fé que nos capacita. Porque diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Ou seja, no momento de agir pela fé, ele agiu pelos sentimentos, exclamando com lágrimas, eu creio, ajuda-me. Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse ao espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes para ele. Por que Jesus com uma só palavra expulsou aquele demônio e os discípulos de Jesus não puderam expulsá-lo? Claro que o poder pertence a Deus, mas os discípulos não tiveram fé suficiente para crer neste poder de Deus que age através da vida dos seus discípulos, que age através da vida daquele que crê. O poder de Deus só é liberado na vida de quem tem fé. O poder de Deus só acontece na vida de quem crê. Por que uns recebem e outros não? Porque o poder de Deus é o mesmo, mas a nossa fé é diferente. E nós precisamos crer de todo o nosso coração. Tiago diz que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento, a onda vai e vem. Mas aquele que crê, aquele que não tem ânimo dobre, aquele que tem uma fé firme, a certeza das coisas que se esperam, convicções de fatos que não se veem com os olhos naturais, mas no nosso espírito, nós cremos, o poder de Deus é liberado. E é possível, sim, para nós, receber e viver algo sobrenatural de Deus, por meio da nossa fé. A Bíblia diz que quando Abraão recebeu a promessa, ele não olhou para o seu corpo amortecido, velho, idoso. Abraão não olhou para as suas dificuldades, mas ele simplesmente creu. É aquilo que Jesus disse, creia
somente e basta. Não precisa fazer mais nada. Creia. Creia no Dunamis. Jesus Cristo é o Messias, ungido de Deus, que tem todo o poder para fazer infinitamente mais além do que tudo quanto você está pedindo, clamando e suplicando a Deus. Talvez você que me ouve se encontra como este pai, se derramando em lágrimas, dizendo: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, porque eu não tenho fé suficiente. E Jesus, ele se compadeceu das lágrimas daquele homem. Sendo um Deus todo-poderoso, Deus se torna fraco, porque quando Deus vê as lágrimas, ele não pode de forma alguma rejeitá-las. Deus, sendo um ser todo-poderoso, se tem algo que ele não pode fazer, é rejeitar a oração de um homem de coração quebrantado. O que Deus não pode fazer? Deus não pode rejeitar a súplica de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma vida que se quebranta, que se derrama e que clama pela sua misericórdia. Ele age, ele opera. Por isso eu creio. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Até quando nós temos o poder de Deus disponível para nós e nós sofreremos? Ó geração incrédula, até quando nós vamos ficar sofrendo sem clamar o poder de Deus para a nossa vida e para a nossa história? O mundo está sofrendo, e até quando sofrerá? Até quando a terra gemerá? Até quando as convulsões da terra? Porque a terra está em convulsões. É o mesmo verbo grego que traz a ideia do gadareno. Aquele jovem gadareno que se encontrava possesso e que tinha um espírito que agia violentamente dentro dele. A expressão grega daquela violência é convulsões. A terra está da mesma forma. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, ele diz que nos últimos dias viveríamos tempos ou dias trabalhosos. Dias trabalhosos, com espírito violento no gadareno, é o mesmo verbo grego, convulsão. Por isso a terra hoje vive estas convulsões. Ela sofre, ela geme, ela clama, ela grita. E eu te pergunto, até quando o reino de Deus que está entre nós, o poder de Deus que habita em nós, até quando nós teremos disponível todo o poder, todo o recurso, toda a glória, mas continuaremos na nossa incredulidade? Até quando continuaremos a sofrer? Por isso, nesta manhã, a palavra de Deus traz para nós esta meditação sobre o querer e o poder, né? O poder é de Deus, o querer é nosso. Às vezes o querer é de Deus, mas a impossibilidade é nossa. Às vezes nós, nas nossas limitações, não cremos, não temos fé suficiente. Não deixe a sua fé morrer. Você que não pode vir aos cultos presenciais na sua igreja, você que não pode ir à igreja, que não perdeu aquela rotina de cultos semanais, de oração, de busca, faça da sua vida uma vida de oração, até que toda a vida se torne oração e toda a oração faça parte da sua vida, até que tudo haja uma efusão, você em Deus, e você viva a vida de Deus, viva pela fé, e pela fé a vitória vem, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Continuemos crendo em Deus, crendo na impossibilidade. Para o nosso contexto aqui, é real. Os aeroportos estão fechados, as lojas, os comércios, tudo está fechado de novo. A Europa hoje está totalmente fechada. Mas até quando sofreremos?
na nossa dureza, e na nossa falta de fé, e na nossa incredulidade. No momento em que nós crermos, ao ponto de dizer: Senhor, com lágrimas nos olhos, ao ponto de dizer: ajuda-nos na nossa falta de fé, então esse Deus que tem todo o poder se levantará em nosso favor e nos abençoará. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesta manhã mais uma vez, orar por você. Talvez você está vivendo algo impossível na sua vida. Creia somente, creia somente. Jesus disse: tudo é possível, tudo. Diga: você pode, eu posso, tudo podemos naquele que tem todo o poder. Por isso creia, creia de todo o seu coração e receba a bênção de Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, oramos pela nossa vida, oramos, ó Deus, por nós, oramos, Senhor, para que em nome de Jesus haja em nós o poder real de Deus. Muitos de nós já subiu montanhas, já viu a glória de Deus lá em cima, muitos de nós já tivemos visões poderosas, mas no momento quando somos transportados da montanha para os vales, perdemos a fé. No momento em que saímos daquela posição de alta espiritualidade para o momento de agir por fé, agora é a hora de agir pela fé, não é hora de agir pela emoção. Ó Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé e na nossa incredulidade, que cada um de nós se levante pela fé e diga: eu creio na bênção de Deus para a minha vida, eu creio no milagre de Deus para mim, ainda que eu não veja nada, eu continuo crendo, e pela fé, na misericórdia, na graça e no amor de Deus, eu recebo a bênção de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Que nenhum de nós seja abatido pela nossa incredulidade, derrotado pela nossa falta de fé. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, a exercer fé nesses dias, na nossa vida e na nossa realidade. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, continue conosco, participando dos nossos cultos. Permitindo Deus, na quarta-feira nós estaremos novamente transmitindo o estudo bíblico, e compartilhe esta live, compartilhe os nossos cultos online. Que Deus abençoe você, um forte abraço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.